Oi pessoal, eu sou a professora Solange. Nós vamos gravar algumas aulas de direito previdenciário para você que está em casa não perder aí a continuidade dos seus estudos, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a classificação dos beneficiários do regime geral de previdência social. Essa classificação ela está tanto na lei de benefícios, que é a lei 8.213, quanto na lei de custeio, que é a lei 8.212, ambas de 1991, tá? Lá na lei 8.213 você vai encontrar essa classificação no artigo 11 em relação aos segurados e no artigo 16 para os dependentes. Então, quem quiser depois abrir a lei, acompanhar, fazer uma leitura com calma, eu recomendo, né, para que vocês tenham uma compreensão melhor dessa classificação. Então, veja bem, os beneficiários são os destinatários das prestações contempladas no regime geral de previdência social. Então, os beneficiários abrangem os segurados, que são as pessoas que trabalham, que contribuem para a Previdência, que têm um vínculo em nome próprio, e também os dependentes, que são aqueles que dependem economicamente dos segurados. Então, beneficiários compreende, abrange segurados e dependentes. Não se esqueçam que previdência significa seguro, né? Por isso que o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, daí que vem a palavra segurado. Então, a pessoa que contribui para o seguro social, ela tem um vínculo com o regime de previdência. Essa filiação, como nós sabemos, ela é obrigatória. Todas as pessoas que estão no mercado de trabalho, que estão oferecendo rendimentos, obrigatoriamente estão vinculadas, filiadas à Previdência e, portanto, elas se enquadram em uma das categorias de segurado, tá? Então, as pessoas que trabalham, estão oferecendo rendimentos, são os chamados segurados obrigatórios. E existem aí 5 classes ou categorias de segurados obrigatórios. São elas: o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Como eu disse, a lei, aquelas duas leis, elas tratam de todas essas classes de segurados. Vamos começar com a primeira, que eu acredito que seja a mais importante, porque é a que não que a atividade seja mais importante, mas eu digo que o número de trabalhadores é a categoria que agrega o maior número de trabalhadores que contribuem para o INSS, para o regime geral, é a categoria dos empregados, certo? Aqui o empregado a gente pode conceituar utilizando lá o direito do trabalho. É aquela pessoa que mantém um vínculo com o empregador ou com a empresa, desde que presentes os requisitos da relação empregatícia, que são eles: a pessoalidade, a prestação de serviço pessoal, a não eventualidade, então tem que haver uma certa habitualidade na prestação de serviço, a subordinação, que é classificada como uma subordinação jurídica em relação às regras impostas pelo empregador ou pela empresa, e a remuneração ou onerosidade. Então, tem que haver o pagamento aí de remuneração. Presentes esses requisitos, está caracterizado o vínculo empregatício, certo? E aí o empregado, ele entra nessa primeira classe de segurado obrigatório do regime geral de previdência. De acordo com a Constituição, artigo 7º, inciso 33, é permitido o trabalho no Brasil, regra geral, a partir dos 16 anos de idade, salvo para os aprendizes, os menores aprendizes, que podem começar aos 16, e também ressalvada a situação de trabalho noturno, insalubre ou perigoso, porque daí nesse caso somente a partir dos 18 anos de idade, ok? São enquadrados nessa classe de empregado pela legislação previdenciária
Além do empregado das empresas privadas, né, do empregador privado, também o temporário, que o trabalho temporário ele está regulamentado na Lei 6.019 de 74, tá? E todas aquelas pessoas que trabalham na administração pública, no serviço público, sem vínculo efetivo, que são os exclusivamente comissionados, aqueles que assinam contrato por tempo determinado, os agentes políticos, por exemplo, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, os servidores públicos que não têm regime próprio de previdência, todos esses entram na classe empregado como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Também os escreventes e auxiliares contratados por titular de serviços notariais e de registro. A segunda classe é o empregado doméstico. Existe uma lei no Brasil que regulamenta o contrato de trabalho doméstico, é a Lei Complementar 150 de 2015. É considerado trabalhador doméstico aquele que presta serviço em caráter não eventual, ou seja, mais de 2 vezes por semana. Até 2 vezes por semana é considerado trabalho eventual, esporádico, aí não gera vínculo empregatício. Então, por exemplo, as diaristas podem trabalhar até 2 vezes por semana na mesma casa, sem que isso gere vínculo empregatício. A partir de 3 vezes por semana, aí tem que assinar a carteira, porque daí é empregado doméstico. A prestação de serviços é feita para a família ou para a pessoa física e a atividade necessariamente é uma atividade sem fins comerciais, sem fins lucrativos. E a atividade do doméstico ela é sempre urbana, ainda que a moradia, a residência da família fique na zona rural. Se a pessoa trabalha para a família em atividade doméstica, no âmbito residencial, não importa se a casa da família está situada dentro da zona urbana ou rural, a atividade é que prevalece. Se for atividade doméstica, é considerado empregado doméstico, ok? A terceira classe é do contribuinte individual. O contribuinte individual contempla todos os trabalhadores que não têm vínculo empregatício porque trabalham por conta própria. Então, é o trabalhador autônomo, profissional liberal, o empresário, tanto urbano quanto rural, certo? Todas essas pessoas estão enquadradas aqui na classe contribuinte individual. Também o garimpeiro, os religiosos, os sócios das empresas, os cooperados em cooperativas de trabalho ou de produção, os síndicos remunerados e também todo esse pessoal de trabalho autônomo, como os diaristas que eu mencionei, os motoristas de táxi, de aplicativo, os vendedores ambulantes, certo? Todos estão obrigatoriamente vinculados à Previdência na categoria contribuinte individual. Gente, um pensamento equivocado em achar que porque o trabalhador é autônomo, ele não é segurado obrigatório, ele contribui se ele quiser. Na verdade, é porque o sistema não tem um meio de fiscalização para notificar esse trabalhador e obrigá-lo a contribuir. Mas, de acordo com a lei, ele é sim segurado obrigatório, ainda que ele seja trabalhador de baixa renda. Inclusive, existem planos simplificados para atrair esses trabalhadores. Vou dar o exemplo da diarista. Existe o MEI, o microempreendedor individual, que pode ser aplicado para prestação de serviços domésticos esporádicos, como é o caso da diarista. Então, se aquela senhora que trabalha uma vez por semana em cada casa, ela conseguir criar um CNPJ como microempreendedor individual, ela vai contribuir para a Previdência com uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo, que é uma alíquota reduzida. Então, isso é um plano que foi feito exatamente para formalizar a atividade desses trabalhadores e atraí-los para o sistema previdenciário nessa categoria microempreendedor individual. A quarta classe é do trabalhador avulso. Eu
eu acredito que alguns de vocês devem ter estudado o trabalhador avulso lá no direito do trabalho. O trabalhador avulso é aquele que presta serviços a várias empresas, certo? Por meio de um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra. Então, a atividade dele, como ele presta serviços para várias empresas, não gera vínculo empregatício. Mas a Constituição conferiu a esses trabalhadores, no artigo 7º, inciso 34, os mesmos direitos básicos, aqueles direitos mínimos dos trabalhadores urbanos e rurais que estão lá no artigo 7º, inclusive o direito à previdência social. E como que esses trabalhadores contribuem para a previdência? Por meio desses sindicatos ou órgãos gestores de mão de obra. Um exemplo que nós temos que está regulamentado na Lei 8.630 é o trabalhador dos portos, das atividades portuárias, né? Aquele trabalhador, por exemplo, que faz serviços de carregamento, descarregamento de mercadorias nos portos do país. Para a contratação dessa mão de obra, por exemplo, o navio que atracou lá no porto, ele tem que procurar o órgão gestor de mão de obra e contratar esses trabalhadores por meio desse órgão. E aí o tomador de serviço faz o pagamento para o órgão e é o órgão que fica com a responsabilidade de proceder aos recolhimentos para a previdência em nome do trabalhador avulso. Coloquei aqui os exemplos, né, de atividades portuárias, capatazia, estiva, conferência de carga, guindasteiro, amarrador de embarcação, vigilância de embarcação, prático de barra em porto. Todas essas pessoas são enquadradas como trabalhadores avulsos. E aí nós chegamos na quinta classe de segurado obrigatório, que é o segurado especial, que é aquele produtor rural que trabalha com a sua família, numa propriedade que seja considerada pequena propriedade, de até 4 módulos fiscais. Então, quem é a família que pode trabalhar com esse pequeno produtor rural? O cônjuge, companheiro, companheira e os filhos a partir dos 16 anos de idade. É aquela regra que está na Constituição que eu falei. Regra geral, só pode trabalhar a partir dos 16 anos de idade. Isso vale para o trabalhador rural também, tá? A propriedade não pode ultrapassar os 4 módulos fiscais. E essa atividade considerada em regime de economia familiar não admite a contratação de empregados permanentes. Isso está na Constituição, tá? Então, o trabalho é com a família, com auxílio eventual de terceiros, mas não é permitida a contratação permanente de empregados, somente em períodos de safra que a lei permite a contratação de empregados, mas não pode ficar trabalhando o ano inteiro. Também são enquadrados aqui o pescador artesanal, seringueiro, aquele pessoal que trabalha com coleta, por exemplo, de castanhas, né? E todos estão aqui nessa classe segurado especial, ok? Aquilo que eu falei que isso está na Constituição, regime de economia familiar, está lá no parágrafo 8º do artigo 195, que estabelece que a contribuição dessa família corresponde a um percentual incidente sobre o resultado da comercialização da produção. Então, quando esse segurado especial for vender, por exemplo, a um produtor de hortaliças, ele vende as suas hortaliças para o supermercado da cidade. Naquele momento da transação comercial, ele emite uma nota. Sobre o valor dessa nota, o supermercado que está comprando tem a obrigação de descontar a contribuição previdenciária e repassar para a Previdência com o número da inscrição desse segurado especial. E esse número vincula todo o grupo familiar que trabalha com ele e vai ser computado aí como tempo de contribuição para esse trabalhador. Como eu falei, é permitido contratar empregados, né, durante os períodos de safra. Também é permitido a exploração de atividade turística na propriedade rural por um período de até 120 dias ao ano e também o exercício de atividade, por exemplo, como empregado lá na cidade, uma atividade urbana,
durante os períodos de entre-safra ou defesa, no caso do pescador, quando está proibida a pesca, por um período de até 120 dias corridos ou intercalados no ano civil. Então, nós vimos que existem 5 classes de segurados obrigatórios. E quem não se enquadra em nenhuma dessas classes já tem mais de 16 anos e mesmo assim quer contribuir para a Previdência. Aí você tem a possibilidade de contribuir como segurado facultativo. Então, a lei ela prevê que qualquer pessoa que não exerça nenhuma atividade de vinculação obrigatória no regime geral ou não seja servidor público, não esteja vinculado a nenhum regime e tenha mais de 16 anos, pode contribuir facultativamente. Quais exemplos nós podemos citar? A dona de casa, os estudantes, os estagiários, o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, por exemplo, pessoal que está aí nas universidades fazendo mestrado, doutorado, se dedicando aos estudos, certo? E também o presidiário que não exerce atividade remunerada, pode contribuir facultativamente para a Previdência. No parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição tem uma norma importante, é aquela que proíbe a afiliação como segurado facultativo daquela pessoa que já está vinculada a outro regime, como servidores públicos e militares. Essas pessoas só podem contribuir para o regime geral se eles estiverem trabalhando, também exercendo obrigatoriamente uma atividade privada. Caso contrário, é proibida a contribuição como segurado facultativo, tá? E para finalizar essa classificação dos beneficiários, nós falamos dos segurados obrigatórios e facultativos e agora temos que falar dos dependentes, que são as pessoas que dependem dos segurados. Essa classificação dos dependentes está no artigo 16 da Lei 8.213. No inciso 1º, vocês vão encontrar os dependentes de primeira classe, que é o cônjuge ou companheiro, companheira, a pessoa que vive em união estável e os filhos com idade de até 21 anos, salvo emancipados ou inválidos, porque daí no caso do filho com deficiência não aplica o limite de idade de 21 anos. Também são equiparados a filho o menor tutelado ou o enteado, mas aqui tem uma diferença importante. Para cônjuge, companheiro, companheira e filhos, a dependência econômica ela é presumida. Então não há necessidade de comprovar que o filho, por exemplo, com 16 anos de idade dependia economicamente do pai. Não, isso há uma presunção legal de dependência, certo? A menos que esse filho venha a se emancipar naquelas hipóteses previstas no Código Civil de emancipação legal ou voluntária. Mas, regra geral, filhos até 21 anos que vivem ali em família com os pais, que não são emancipados, são presumidamente dependentes dos pais. A mesma coisa vale para o cônjuge, companheiro ou companheira. E o equiparado a filho? No caso do equiparado a filho, que é o menor tutelado e o enteado, essa dependência econômica deve ser comprovada. Mas por que, professora? Pensem, por exemplo, no caso do enteado. Muitas vezes ele vive ali com o padrasto ou com a madrasta, mas ele recebe uma pensão alimentícia do pai ou da mãe biológica. Então, nesse caso, ele não é dependente econômico do padrasto ou da madrasta, porque ele recebe pensão alimentícia que seja suficiente ali para o seu sustento. Então, por isso que a dependência econômica para o equiparado a filho deve ser comprovada. E se o segurado, por exemplo, faleceu e ele era solteiro e não tinha filhos, aí você pode habilitar os dependentes de segunda classe, que são os pais, mas os pais também têm que comprovar a dependência econômica, tá? Ela só é presumida para os dependentes de primeira classe. E na falta dos pais, a lei prevê como dependente de terceira classe o irmão não emancipado, salvo inválido, até 21 anos de idade. Por que eu falo na falta dos pais? Porque uma classe anterior exclui as classes seguintes. Então, só pode habilitar um dependente de segunda se não houver
nenhum dependente de primeira. Da mesma forma, só pode habilitar um dependente de terceira classe, o irmão, se não houver nenhum dependente de segunda. Trouxe aqui alguns exercícios para a gente frisar o que nós falamos aqui sobre os beneficiários. Número 1, o servidor civil ou militar, sujeito a regime próprio de previdência, pode filiar-se facultativamente ao RGPS, certo ou errado? Errado, né, gente? Como eu falei, tá lá na Constituição, parágrafo 5º do artigo 201, essa filiação facultativa é proibida, vedada. 2, o servidor que ocupa exclusivamente cargo em comissão, que é aquele de livre nomeação, exoneração, ou temporário, empregados públicos, são segurados do RGPS? Sim, certo. Estão todos lá na primeira classe, empregado. Bruno, italiano, domiciliado no Brasil, é contratado em São Paulo para trabalhar em sucursal de empresa nacional, empresa brasileira, funcionando no Uruguai. Ele deve ser filiado ao regime de previdência uruguaio. O que vocês acham? Nesse caso, se a empresa é brasileira e ele foi contratado no Brasil, a contratação dele está submetida à legislação brasileira, tanto legislação trabalhista quanto previdenciária, tá? Então, nesse caso, não importa que o Bruno seja italiano, se ele tem um visto para trabalho no Brasil, ele vai ser contratado pela legislação brasileira e está filiado ao regime de previdência geral nosso aqui. Então, essa assertiva está errada, tá? Claro, gente, que eu tô falando do Bruno que trabalha para uma empresa. A gente não vai aplicar isso, por exemplo, pessoal que trabalha em consulados, em embaixadas, porque daí a gente sabe que é respeitada a soberania do país, né, da respectiva representação aí internacional. O próximo, é segurado da Previdência Social como segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro, arrendatário rurais, pescador artesanal que exerça essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda com auxílio eventual de terceiros. Tá certo, tá? Só não é permitida a contratação de empregados permanentes, que é o que está aqui no número 5, né? Regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência, exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Isso está lá nos parágrafos da Lei 8.213, artigo 11, mas o finalzinho ali está errado, né, gente? Que fala que pode utilizar até 5 empregados. Não, está errado. O regime de economia familiar não permite contratação de empregados permanentes, apenas em períodos de safra. Então, essa assertiva está errada por causa dos empregados ali no final. O aposentado pelo SGPS que exercer atividade laborativa remunerada é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições destinadas à Previdência. Correto. Se você é aposentado por idade, tempo de contribuição, continua trabalhando, vai continuar contribuindo como qualquer outro trabalhador normal, tá? É segurado facultativo maior de 14 anos que se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde que não exerça atividade de vinculação obrigatória. O que está errado aqui? A idade. É a partir dos 16 anos. Mas, professor, eu abri a Lei 8.213 e lá fala 14. Mas é que a lei, ela é antiga e não está atualizada com a redação da emenda 20 lá no inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Então, como a Constituição prevê desde 1998 que a idade permitida para o trabalho é 16 anos, então a gente tem que interpretar esse dispositivo de acordo com a Constituição, tá, pessoal? Então, assegurado facultativo somente a partir dos 16 anos. A última são segurados facultativos da Previdência Social, a dona de casa, o síndico de condomínio, ainda que remunerado, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência, por exemplo, quem estiver desempregado e queira contribuir por conta própria, depois que terminou o seguro-desemprego,
e o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa. Será que está tudo certo aqui? Dei uma olhada ali no síndico. Está falando que o síndico, mesmo remunerado, pode ser segurado facultativo. Está errado, é só o síndico não remunerado. Se ele for remunerado, ele é contribuinte individual. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. Essa é a nossa aula sobre os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Obrigada pela atenção de vocês.